Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na VRT Channel do Blitz Cultural, diretamente para vocês aqui, sempre vocês sabem, entretenimento, música, literatura, todo tipo de arte no Brasil e no mundo. Nós estamos aqui justamente para isso, para espalhar, para disseminar a cultura que é tão importante para o nosso mundo, para o nosso país. Quero falar para vocês que o nosso programa vai ao ar toda segunda-feira às 21h30 na VRT Channel e em diversos outros parceiros que vocês podem estar acompanhando no nosso site. E também lembrando a vocês que tanto essa entrevista quanto as que vocês já assistiram ou perderam, vocês podem assistir novamente no site tvshow.com.br e nas principais plataformas Facebook, IGTV, YouTube e tudo mais. Gente, vocês sabem que cada vez que eu venho aqui, trago um entrevistado muito importante, é uma categoria cada vez melhor que outra. E eu quero falar para vocês que a nossa entrevistada de hoje, ela é jornalista, palestrante, escritora, mestre em comunicação e semiótica pela PUC. Trabalhou em vários veículos de comunicação e lecionou por mais de 30 anos em universidades, nos cursos de jornalismo, direito, psicologia e letras. Gente, eu estou fazendo um resumo dessa pessoa que está aqui. Eu quero dar muito boas-vindas aqui a Vânia Coelho. Vânia, seja muito bem-vinda aqui ao Blitz Cultural. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar com você e um prazer participar desse programa tão importante, né? Porque cultura é liberdade. De fato, o prazer é todo nosso, muito obrigado mesmo. Vânia, vamos começar com uma pergunta que quem te conhece ou vai te conhecer vai estar muito curioso para saber. Eu quero saber sobre o teu livro, A Incrível Lenda da Inferioridade. É um livro sobre mulheres. Escolhe para a gente um pouquinho o que é esse livro. Bom, esse livro eu escrevi, ele é o meu 7º livro. Praticamente, quase todos os meus livros falam sobre mulheres, ou quando não falam sobre mulheres, contam algumas histórias e com ênfase em alguma personagem feminina. E esse livro ele nasceu depois de várias palestras que eu fiz. Eu fui convidada para fazer palestra em Búzios, no dia 8 de março, sobre o Dia Internacional das Mulheres. E eu dei essa palestra, que foi maravilhosa. Nossa, as pessoas gostaram demais e me aplaudiram muito. Que bacana. E aí uma pessoa ouviu lá, me convidou para participar da FLISP, que é a Feira de Livros de São Paulo, com a mesma palestra. Eu, por 2 anos consecutivos, eu dei a mesma palestra falando de mulheres diferentes. Que necessário, e aí entrou a pandemia. Eu tenho um sítio em Gonçalves, sul de Minas, e meus filhos acharam que era de bom tom eu ir para lá, porque, mãe, você está já com uma certa idade. Qual é a minha certa idade? Pois é. E aí é perigoso, porque as pessoas idosas estão pegando e não resistem. Eu acabei indo para lá, e aí me veio a ideia de juntar porque estava tudo na minha cabeça. Eu falei, eu vou pegar toda a história dessas mulheres que eu falo tanto, e vou escrever. E assim nasceu A Incrível Lenda da Inferioridade, que esse nome veio assim na minha cabeça de estalo, e eu falei, é esse. E eu fiquei lá, no sul de Minas, numa montanha a 1.750 metros de altitude. Caramba, que inspirador, hein? É o verde e o nada, um frio absurdo, Caramba. Lareira funcionando o dia inteiro e eu escrevendo. E eu fiz o livro ano passado, em 2020, e eu entreguei em janeiro para a editora de Lisboa, e ele foi lançado em maio, mas não teve lançamento nem lá, nem cá, devido à pandemia. Sim, complicado, viu? Eles marcaram para dia 8 de março, em Lisboa, do ano que vem. Mas parece que os casos estão aumentando, então está em stand-by. Pois é, e essa nova variante, novamente, né? Então está tudo muito incerto. Também estou com um lançamento para março, viu? Mas só que também ainda estamos ali vendo, não sabe como que vai ficar. Mas já está de antemão convidada, viu? Será em São... Você é de São Paulo? Sou. Ótimo. Então, provavelmente vai ser... o primeiro lançamento vai ser aqui em São Paulo, é a biografia do artista plástico Ed Ribeiro. Vai ser muito bacana. E aí eu te mando o convite. Você vai adorar. Está belíssimo. Vai ser um prazer. Nossa, é um filho que nasce, né? É verdade.
É um filho. Vânia, o mundo é machista, o Brasil é muito machista e tem essa cultura da mulher ser inferior e ainda mais ser inferior, né? E assim, apesar do homem estar ali sempre explorando a mulher, sempre fazendo de tudo para deixar a mulher sempre abaixo dele. O que você acha que precisa ser feito? E se for feito agora, se ainda essa cultura pode ser mudada nessa geração? Ixi, que pergunta difícil, né? O Brasil é machista. Machista, machista e machista. É um machismo estrutural. Ele estrutura-se. E o pior de tudo, as próprias mães ensinam isso e exigem mulheres, esposas dos filhos, que tenham esse perfil submisso, inferior. Mas 3 jornalistas, eu não vou me lembrar o nome delas, jovens, eu adoro os jovens ousados. Elas foram para o Paquistão, foram para o Irã, e foram para mais outros lugares que agora eu não vou me lembrar, porque isso foi em 2018. Elas foram foram para a Índia, foram conhecer o que é que se passava com as mulheres. Claro que elas viram coisas absurdas. Claro que elas... nesse 8º livro que eu estou escrevendo, eu entrevistei e eu estou falando sobre não só o trabalho delas, mas de outras mulheres que sofreram também, e falo de mais 33 mulheres, tá? Está bem melhor que o primeiro, eu estou gostando bastante, né? Olha, vamos falar dele daqui a pouquinho. E aí elas disseram assim, é engraçado que não era tudo, mas muitas coisas, sem que elas, mesmo que elas, como que eu te falo isso? Mesmo que elas não quisessem fazer analogia com o Brasil, elas faziam. Porque tem muita coisa da Índia, do Paquistão, igualzinho às atitudes machistas misóginas de muitos brasileiros. Né? De muitos brasileiros. Então, assim, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para mudar. Como é estrutural, é muito difícil você fazer, por exemplo, um homem que é machista, que é misógino, que ele se casa com mulher, mas, na realidade, ele odeia, ele tem nojo, enfim, tem uma série de histórias, isso eu não estou falando dos brasileiros, mas de grupos de homens brasileiros, porque não são todos, né? Por exemplo. Ainda bem, graças a Deus. Pois é. Mas, assim, como é estrutural, teria que começar com essa geração. Mas fazer essa geração ler, fazer essa geração ter o conhecimento e a consciência de que, sim, a sociedade, desde os primórdios dos tempos, vem sendo cruel com as mulheres, cruel com os índios, cruel com os negros, assassina com os homossexuais. Sim. Então, a gente teria que mudar tudo isso, porque tem gente... eu mesma, às vezes... Não aqui no meu prédio, mas em outros prédios. O meu prédio é legal, né? Você viu que eu me apropriei do prédio. Eu falo assim também. Não só no prédio que eu moro, no 3º andar, um só, um andar, um apartamento só, não são todos meus andar. Não tem, assim, eu não conheço ninguém que seja, mas grupos de pessoas, eu me deparo com muitas pessoas que acham mesmo que a mulher é inferior, que ela engravida, que ela menstrua e que ela tem que ficar em casa, quem é que vai cuidar do filho? Então, isso é uma estrutura. Como que eu mudo isso? Eu mudo explicando para o jovem agora, porque o homem de 40, 50, 60, 80 anos é difícil modificar. Meu pai, por exemplo, ele foi uma pessoa muito machista, ele não era misógino, porque ele amava minha mãe e as filhas, mas ele era muito machista, e eu não sei como eu e minha irmã conseguimos mudar ele, e ele fala que ele infelizmente faleceu, ele falava que eu e minha irmã melhoramos ele.
que ele Olha que enxergava o bacana. mundo, mas isso foi quando ele já estava com idade, beirando seus 75, 80 anos, mas antes teve um período de grande sofrimento, outro de grande trauma, outro de grande briga, que eu pensei, se ele briga, eu também sei brigar, se ele grita, eu também sei gritar, e aí eu consegui fazer ele enxergar algumas coisas, mas eu acho que você tem que ter esperança nessa juventude, mas também não é para agora, não. Vânia, eu como homem, eu nunca vou poder expor e nem sentir o que vocês mulheres sentem, no sentido de ser discriminada, simplesmente pelo fato de ser mulher, né? A pergunta é, por que você resolveu escrever esse livro? Olha, primeiro porque eu sou mulher. Segundo, porque eu tenho uma experiência muito ruim com o meu primeiro casamento. O meu segundo casamento, eu também não estou mais nele, mas, assim, eu tive um casamento, primeiro casamento, que é o pai dos meus filhos, bom no começo, mas já com 2, 3 anos, proibições, e, assim, ele fazia com que eu me sentisse uma pessoa egoísta, por eu querer fazer outras coisas que ninguém da família dele fazia. Né? Então, o que é mais importante, o seu esposo ou o seu estudo? Né? E eu queria fazer mestrado, eu queria fazer doutorado, e, por fim, eu acabei saindo do casamento, causando um grande problema para todos, inclusive para mim mesma, porque ele disse que nunca ia me ajudar e não me ajudou mesmo, e nós não nos falamos desde 1998, 96. Ele não fala comigo e também com os meus filhos uma vez no ano. Mas tudo bem, tudo tem um preço. O segundo casamento foi um cara bem legal, com uma cabeça boa, 12 anos mais novo do que eu, mas a gente viveu 10 anos super bem, mas depois acabou. E é tranquilo para mim ter a consciência de que algumas coisas são ficam melhores se você toma algumas atitudes, como, por exemplo, a separação. Que eu acho a mesma coisa que a união. Não vejo diferença entre união e separação, porque é só com a separação que você tem possibilidade de uma outra união. E quando não dá, não dá, né? Mas, assim, nós somos amicíssimos até hoje, ele é uma pessoa do teatro, que eu amo. Enfim, ele é uma pessoa... Não que eu amo teatro. Já o amei também, né? Mas a gente tem uma capacidade absurda de amar, muitos filhos, muitos amores, né? Os pais, os irmãos, os sobrinhos. Principalmente quem escreve, né? A capacidade é grande. Então, o livro, por que você, como homem, não vai sentir, mas você consegue dimensionar? Agora, por que eu escrevi? Porque eu vivi isso, minha mãe sofreu muito. A minha avó foi obrigada a se casar com 12 anos, porque a mãe dela tinha um primeiro casamento que teve um filho. Aí o filho já tinha 18 anos quando ela nasceu. Quando ela fez 12 anos, a mãe morreu. O irmão era casado, a esposa dele não quis. O que a gente faz? Eu não vou pôr num orfanato, ela tem 12, vamos casá-la, e casaram. Então tem histórias assim, e eu acabei pensando, gente, tem tanta mulher maravilhosa como essas das palestras que eu dava sobre Camille Claudel, Simone de Beauvoir, Gabrielle Colette, Maria Firmina, que é uma maranhense maravilhosa, Maria da Penha, que, infelizmente, a lei saiu por uma tragédia da vida dela, mas, assim, muitas mulheres maravilhosas, como Maria Quitéria, que nunca é falada, como Malinche, que ninguém conhece, e quando conhece com um fake news, a verdade não aparece, né? Mulheres maravilosas como as irmãs Brontë. Então, eu resolvi falar de todas elas. E eu fiz muita pesquisa, Daniel, foram anos de pesquisa, e eu posso te dizer que a história ela foi cruel com a mulher. Por exemplo, o sati, ou satismo, que era praticado na Índia e em outros países de fronteira,
quando o homem morria, a mulher tinha que morrer com ele. Olha, então, se ele fosse cremado, ela tinha que se atirar com honra e gosto na pira funerária para ser queimada com ele. Só que ele estava morto e ela ia sentir a dor de arder até morrer. Então, isso foi praticado do século V ao século XVIII. Ô, Vânia, parece filme de ficção, mas não é, gente. Hoje, em países muçulmanos, países árabes, as mulheres são dilaceradas para não sentir prazer. E é hoje, século XXI. É hoje. Gente, você já ouviu a história de Malala, do Paquistão? Sim. Eles atiraram nela porque ela queria estudar. Pois é. A sorte é que ela sobreviveu, foi um milagre, e o pai foi embora, conseguiu fugir para a Inglaterra. Senão ela estava morta, a família toda, né? Com centenas que morrem todos os dias, né? Todos os dias. E agora, no Afeganistão, as mulheres estão enroladas num casulo, né? Eu estou acompanhando, então, horrível. Outra coisa que era proibido, e aqui no Brasil tem muitas igrejas que acham que também é proibido, é o orgasmo feminino. Pois Eu participo de ele era proibido, né? Tanto que na Índia eles arrancam o clitóris de algumas mulheres. Isso ainda hoje. No Nepal, as mulheres, quando menstruam, têm que dormir fora de casa, porque ela é considerada profana. Amaldiçoada, né? Naquele período. Ela está suja, imunda. Então, e o que é a menstruação, se não um óvulo que, fecundado pelo pai, vira um ser humano como mágica de Deus, né? Então, essas histórias que parecem, como você disse, de filmes, mas não são ficção. E você comentando aí, é incrível, Vânia, como as histórias se repetem ou se parecem, e eu voltando aqui para o Brasil, você comentou sobre sua avó e tudo mais. A minha bisavó, ela casou entre 12 e 15 anos também, foi obrigada a casar. A minha mãe, na alfabetização, meu avô tirou ela da escola, porque a mulher não tinha que estar estudando, a mulher tinha que estar em casa para cuidar do marido, ela tinha que se criar como uma mulher, uma doméstica. Então, para você ver, e a gente está falando de 100, 120 anos, é pouco tempo atrás, como nós acabamos... Mas eu citei a Maria Firmina, e em 1800 e pouco, ela foi uma maranhense negra, maravilhosa. Ninguém conhece Maria Firmina, silenciaram ela. Ela montou uma escola em 1800 e pouco, mista, olha a ousadia dela. Claro que acabaram com a escola dela, porque a educação é proibida à mulher, o conhecimento é proibido à mulher. Né? Hoje, por exemplo, você vê uma maestrina ou outra, mas se você for procurar a história da USESP, a história da Sala São Paulo, sempre os maestros eram homens. Hoje, no século XXI, em 2021, há maestrinas. Interessante. E se você pegar a história de Antônio... esse assunto, porque realmente eu não tinha parado para pensar sobre isso. Sempre maestro, maestrina não, nem não, mas hoje tem. Agora, você vai falar, é porque nunca existiu, é porque nunca teve quem estudasse? Não, no século XIX, 1800 e pouco, a história de Antônia Bricco é de arrepiar. Quer ver? Eu vou te mostrar. Olha só, vamos, gente, pesquisar isso aí. Antônia Bricco, Uma Sinfonia. Um romance da ambição, amor e coragem, baseado na vida da primeira mulher a querer conduzir as maiores orquestras do mundo. Claro que foi negado isso a ela. Mas ela era exímia, era virtuosa, mas foi negado. Ela nunca teve um posicionamento ou uma casa ou um nome ou um espaço para ela reger. Pois é, né? Vânia, nós somos um dos países que mais mata mulheres no mundo. De quem é a culpa? Mais do que os países fundamentalistas, que são aqueles que mexem com a cultura do ódio e a guerra. Sim. Né? Porque os países fundamentalistas, eles disseminam o ódio, e o ódio só gera guerra. Então, todo mundo odeia todo mundo. A esperança de paz é praticamente impossível.
A esperança de convivência e de comunhão é inexistente. A culpa é do governo. A culpa é do presidente, a culpa é do Estado. É necessário que haja políticas públicas para esclarecimento sobre que a mulher não é um objeto do homem, nem sexual, nem de negócio ou de trabalho. Posse, né? De posse. Posse, isso, eu queria essa palavra. Obrigada, Daniel. De posse, não é um objeto, ela é um ser humano. Né? E isso acaba gerando também uma grande histeria e uma grande loucura masculina e uma histeria feminina que traz para a sociedade mulheres, por exemplo, que gritam, que dão barraco por causa de ciúme dos namorados. Então, acaba gerando esse caos. Então, o homem, se fica com ciúme, mata. Se a mulher quer separar, mata. E a mulher também não fica atrás, ela não mata. O número de mulheres que embora a gente tenha aí, é claro, a cadeia está cheia, mas o número de mulheres é ínfimo, perto do número de homens. Então, é necessário que haja as políticas públicas e leis que funcionem, leis que possam ser aplicadas. Se as leis não são aplicadas como um crime, para que eu tenho Constituição e Código Penal? Pois é. É um absurdo isso. Eu ia te fazer uma pergunta anterior, mas já dentro desse assunto que você já está aqui, já vou pular essa pergunta, depois eu retorno nela. A representatividade das mulheres no Senado e na Câmara dos Deputados é, em média, 15% do total. E isso é um absurdo, né? Porém, a população do Brasil tem mais de 52% da população feminina. Então, como se explica isso, se nós temos a população maior feminina e a representatividade dessas mulheres que poderiam criar leis para defender elas próprias, e são elas que sentem toda essa repressão do homem, do machismo, da dor, do feminicídio, elas que têm a sensibilidade de criar essas leis, porque eu, como homem, eu posso criar uma lei para proteger a mulher, mas eu nunca vou estar no lugar de uma mulher para saber realmente o que ela necessita. Então, como se explica isso em um país onde a maioria é mulher e a representatividade é tão pequena? E tem mulheres que se candidatam. Por que isso? É porque a mulher, durante muitos séculos, né, ela ficou à deriva, ela ficou à margem. Se você ousa, você é marginal, é vadia, vagabunda. Se você não ousa, você é santa, é a mulher ideal para ficar em casa e o marido mandar ela calar a boca às vezes. E a mulher, tinha uma época, chamava o marido de senhor. Ela não queria fazer sexo, mas ela ficava quieta, deitava, nunca sentiu prazer. Né? Olha, a mulher, ela é proibido o conhecimento, e mesmo aquelas que podem ter acesso aos estudos, ao conhecimento, que só o conhecimento liberta, mais nada é libertador, só o conhecimento traz o estado de mônada, Palavra que é a mágica, plenitude, que você fala, eu não preciso, por exemplo, de um copo caro, eu só preciso da funcionalidade do copo. Nós ainda vivemos o que viviam no passado, a cultura do pão e circo. Então, pesquisem isso aí, ainda vivemos isso, nos dão isso para que a gente consiga viver ali tranquilo, sem conhecimento. De um lado, essas mulheres não têm acesso ao conhecimento. As que têm estão preocupadas com o copo, que é caro, se ela tem micro-ondas igual da vizinha. Elas vivem no meio de uma futilidade. A Beth Friedan, ela escreveu um livro, Daniel, você tem que ler esse livro, chamado Mística Feminina, em que ela diz que nos Estados Unidos, quando começou a ter o feminismo, e o feminismo foi subindo degraus e criando força e espaço, e as mulheres lutando por salários iguais e carga horária igual do homem, os Estados Unidos criou uma coisa de a mulher só é feliz estando dentro da sua própria casa, com o seu marido, e cada mulher ela tem que só ter um trabalho na vida, ir atrás de um homem e ganhá-lo.
Então, Caramba. essa ideia é uma ideia que ainda existe hoje. Tem gente que vai para Uhum. bailinho, para não sei aonde, e não vai para dançar, não vai para tentar buscar um homem. E isso traz uma artificialidade à mulher que ela, preenchida disso tudo, ela nunca vai ter um posicionamento político, ela nunca vai ter um posicionamento econômico, nem social, nem religioso, e ela nunca vai ter um conhecimento de si mesma para saber, Uhum. eu sou feliz? Porque, gente, a ideia mais absurda é casar para ser feliz. Pois é, né? É insano, isso é insano. Casar para ser feliz é insano. Então, até aquele momento, você era infeliz, aí você despeja nas costas do outro a responsabilidade de fazer você feliz. Isso não vai dar certo nunca, Isso é nunca. verdade. Então a maioria das mulheres ainda estão tentando virar Cinderela. Uhum. Outras, eu vou pouco ao cabeleireiro, mas vou, claro, faço minha mão, faço, não agora na pandemia, mas eu Uhum. frequento cabeleireiro. O assunto hoje é tão fútil, tão imbecil, tão vazio, que você não Uhum. acredita. Aí eu vou dizer para você, a maioria das mulheres são assim? Não, mas tem um grupo grande. Então, elas Sim. jamais vão se candidatar ao Senado, jamais elas vão ser advogadas, jamais, porque se o marido preenche essas futilidadezinhas de um vestido mais bonito para ir no casamento de um parente, elas acreditam que isso vai trazer uma plenitude. E isso é a mística feminina da Beth Friedan. Olha só. Esse livro é maravilhoso. Ela fala assim, as mulheres, até hoje, elas têm a mania de competir para catar um homem. Uhum. E esse homem tem que ter carro, esse homem tem que ter isso, esse homem tem que ter... Quer dizer, elas anulam a própria capacidade de busca, de conhecimento de si mesma, de conhecimento do mundo. Aí o diálogo dela não é aquele triângulo Uhum. que a história da comunicação fala entre o ego, o outer e o circundante. Então, eu, o outro e a sociedade se perde. E aí fica ela e aquilo que ela acredita que seja felicidade. Um erro cultural, né? É estrutural, não tem como. Gente, estou aqui com a Vânia Coelho, jornalista, escritora, esse papo maravilhoso, esse papo que vocês precisam pesquisar sobre ela, sobre esses livros que ela está dando dica aqui, vão atrás e se informem cada vez mais. Vânia, ainda dentro desse assunto, vou aproveitar aqui, o que é que você acha, qual a tua opinião sobre o feminismo? O feminismo ele tem muito fake news acerca do feminismo. O que é o feminismo? O feminismo tem um monte de homem feminista. Um monte. Uhum. Né? Sim. Eu mesma, com meu segundo marido, ele era extremamente feminista. O que é ser feminista? É buscar os mesmos direitos do homem na sociedade e na vida particular, na vida individual. Você acha que as pessoas confundem o feminismo com o extremismo feminismo? Tem grupos retardados mentais, mas isso não é feminismo. O feminismo, a mulher feminista, ela não é feia, ela não é assexuada, ela não é mal amada, ela não precisa, como muitos homens dizem, de um sexo, que não é bem isso que eles falam, mas né, eles não precisam de sexo. Não falta sexo, porque não falta sexo para ninguém que queira sexo. Você não concorda comigo? Com certeza. Mas existe essa ideia de que a mulher feminista é mal amada, é feia, né? Ela é assexuada, e muito pelo contrário, eu escrevo sobre elas neste livro aqui, ó. Mostra pra gente isso. Olha, gente, a capa do livro aqui da Vânia capa, Coelho. olha isso Lindo. aqui. E a escolha dessa capa, Vânia? Ai, essa capa aqui tem uma história. Linda. É um artista plástico, mas eu amo esse homem. É Alexandre Gomes Vilas Boas, mais conhecido como Alexandre Vilas Boas. Ele é um artista premiadíssimo na Alemanha, na Itália, em Lisboa, no Brasil, premiadíssimo. Ele fez a capa do meu livro Os Inocêncios, e ele fez uma parede de 4x4, ele fez com alumínio de várias cores, ele fez um lagarto.
um lagarto Caramba. gigante. E esse lagarto foi capa, premiadíssimo, foi capa do meu 6º livro. Ele fez para mim. E essa daqui são mulheres que ele pintou. Não sei se está dando para ver. Dá para ver, sim. Nós vamos colocar o livro aqui também. É maravilhoso. E ele também ilustrou dentro. Ó. Ah, caramba, que legal. Linda. Linda imagem. Então, esse livro aqui, eu conto sobre as feministas. Uma delas, que é a Clara Zetkin, né? Ela foi casada há muitos anos com um homem que também era feminista, né? Que também lutava pelos direitos e pela igualdade. E aí ela teve filhos com ele, aí ele morreu. Depois de 5 anos, ela conheceu um rapaz de 18 anos mais novo do que ela, e eles viveram juntos até a morte dela. Assim como Chiquinha Gonzaga, né? Chiquinha Gonzaga também maravilhosa. Ai, maravilhosa. Eu escrevo sobre ela também. Ela está no seu livro também? Está no meu livro, Chiquinha Gonzaga, gente, Clementina de Jesus. Riqueza. Clementina de Jesus. Conceição Evaristo. Caramba. A gente tem mulheres incríveis aqui, né? E Berta Lutz, que era filha do Adolfo Lutz, e que era feminista. Sim, muito bom. Cientista, bióloga, filha do Adolfo Lutz, que foi um inventor, né? Um sanitarista, e ela também era feminista. Ela teve um papel importante na ONU, não foi? Eu estou enganado? Nossa, um papel importante. Gente, ninguém fala sobre isso, eu já quis escrever sobre ela. Gente, pesquisem essa mulher. Mas inteligentíssima. Ela era sufragista, né? Esses dias eu dei uma palestra, nem vou falar onde, porque isso daí é antiético, mas eu estava dando a palestra presencial, tem pouquíssimos dias, isso tem pouquíssimo tempo. E uma mulher, eu acabei a palestra, ela levantou a mão, ela falou, olha, eu discordo de tudo que você falou. Eu falei, eu te dou o direito de discordar, porque da mesma forma que eu tenho o direito de afirmar, você tem o direito de discordar. Só me diz por quê. Ela falou, não, a mulher ela tem que se impor. Eu tenho 7 lojas, ganho dinheiro que eu quiser, e a mulher tem que se impor. E a minha avó ficou viúva com não sei quantos filhos, não vou lembrar agora, não sei quantos filhos. Criou minha mãe, e a minha mãe me teve. E nessa geração toda, nós só vencemos. Então, eu acho que o patriarcalismo é bom. Aí eu falei para ela, você vai me desculpar, mas se a sua avó ficou sozinha, com um monte de filho, criou sua mãe, e sua mãe teve você e criou você, isso é matriarcalismo. Pois é. Tem algum errinho aí. Então, ela continuou discordando. Eu falei, tem mulher que ela tem medo, ou ela apanha. O homem bate nela, ameaça matar. E tem mulher que é morta, né? Então, não é, olha, eu vou me impor. Não é só assim. Se fosse isso, seria fácil. Lógico, com certeza. Então, gente, mais uma pesquisa para vocês fazerem aí sobre a Berta Lutz. Maravilhosa essa mulher, eu sou muito fã dela, tá? Só tentando associar, será que realmente Nair de a história da ONU foi outra feminista também. Sim. Agora, você escolheu 33 mulheres para falar nesse seu livro, né? E você está escrevendo um outro que também são 33 mulheres. Por que o 33? Porque eu fiz uma analogia com Cristo, né? Porque se você pegar a história do feminismo, as mulheres só queriam igualdade, queriam amar, estar ao lado dos seus amores, criar os seus filhos com direitos, né? Não só criar, amamentar, e o pai é que decide o que vai ser, o que vai fazer, e ela cala a boca. Tudo isso veio porque essas mulheres lutaram. Então, a história do feminismo, ela vem com a mulher espalhando amor, ensinando amor, buscando igualdade, fraternidade e democracia. E morrendo, né? E muitas morrendo para conseguir o que a gente tem hoje. E Cristo fez a mesma coisa. Ele veio ensinar. Cristo é o avatar mais democrático, o avatar espiritual mais democrático da história. E mataram-no. Mataram-no. De fato. Complicado, Daniel, é complicado. Pois é. Gente, agora, mudando um pouquinho de assunto, Vânia, está interessantíssimo o nosso papo, muito informativo, muito bom, mas você fez parte do júri internacional do festival Fest France, né? Mostra Francesa de Cinema.
Como foi isso? Fazendo. Menina, eu De estou onde ainda partiu? fazendo. Olha, Eu estou fazendo ainda. Partiu que meu livro vai sair, vai ser traduzido para o francês. E caramba. tem um projeto para ir para o alemão também. Uhum. Aí, quando eu enviei para uma pessoa maravilhosa lá na França, ela começou a falar sobre a minha pessoa, sobre o meu blog, que eu fui durante muitos anos no jornalismo, crítica de cinema e de literatura. Eu fazia muita resenha jornalística para que pudesse divulgar os livros e os filmes, né? Uhum. Trabalhei com a agenda cultural em muitas mídias, e aí ela me apresentou para uma mulher, que me apresentou para um homem que era da França, e ele me convidou para fazer parte do júri dos filmes franceses. Então, o festival foi ano passado, em dezembro, 13 de dezembro do ano passado, e assim foi uma delícia. Eu participei de 20 e poucos curtas e algumas animações, e hoje eu me sinto extremamente realizada nessa parte. Esse trabalho do ano passado me deixou me sentindo mais importante, porque eu aprendi. Os curtas são maravilhosos. Nossa, Tem que um chamado curtas, né? Jarrive, que tem inclusive a música do Jacques Brel. Ai, meu Deus do céu! Esse eu não sei se esse ano eles vão trazer para o Brasil, mas eu queria Uhum. muito que eles trouxessem esses curtas que ganharam ano passado. Ah, é muito bom. Curtas-metragens, gente, vocês não têm o costume de assistir curtas-metragens, são maravilhosos. Eu participo de alguns festivais e você olha assim e fala, meu Deus, que produção é essa? De um curta-metragem que você fica totalmente encantado. E tem muita coisa boa. E os filmes Encantado, franceses, encantado. eu sou Ah, eu, apaixonado te, pelo filme eu tenho que francês. te falar alguma coisa. Há tempo? Lógico, dá sim. Tá. Então, olha só. Ah, tem uma mulher, que agora só falta eu esquecer o nome dela. Ela é uma cineasta francesa que fez o filme maravilhoso, é filme, não é curta, Aham. é longa, chamado Eu Não Sou um Homem Fácil. Assista, que ele é adaptado de uma obra maravilhosa. Ela só escreve sobre isso. E agora ela fez um curta, agora não, esse curta dela acho que é de 2015 ou Uhum. 2016, eu não me lembro muito a data. Ela, chamado ah, A Maioria Reprimida. Não, chamado Uhum. Maioria Reprimida, não tenho A, Maioria Reprimida. Em que só você assistindo esse curta vale a pena. Ele tem 15 minutos em que o homem acaba pegando o papel da mulher, e alguns homens andam de burca, porque senão eles são estuprados Olha. por mulheres, e elas acabam abordando eles, e aí, quando eles vão para o hospital, depois vão para a delegacia, eles choram, eles falam que elas fizeram isso, fizeram aquilo, e aí o cara fala, o senhor estava com essa bermuda? Com essa bermuda com o joelho de Olha. fora? O senhor estava com essa bermuda com o joelho de fora, e o senhor quer o quê? Aham. Aí a mulher dele vai buscar ele no hospital. Aí ela fala, vamos embora. Ele fala, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, eu estou muito atordoado, estou muito traumatizado. E ela olha e fala, olha o jeito que você se veste, essa bermuda aparecendo no joelho, e acaba aí. Caramba, que, É. que, que troca de papéis tão importante, né? E Para eu não mostrar sou o homem outro lado. fácil, também é uma troca de papéis. Também é Caramba. quase um psicodrama. Nossa, Uhum. ela é fantástica. É Olha, Eleonore, tem que falar afrancesado, né? aham. Eleonore Purriat, Olha, Eleonor Purriat. meu cunhado, Eu acho lindo muito esse bom. nome, Eleonora, são o nome das donzelas da Idade Média. Olha, Vânia, falar em Idade Média, né? Você é autora de Ritos e Encantatórios Aspectos Teóricos da Linguística no capítulo Mulher da Idade Média, né? Eu fiz 5 anos na PUC de Idade Média. Eu tenho até Hum. diploma de medievalista. Olha, Não caramba. é diploma, é certificado. Eu falei errado. Eu tenho até esse certificado de medievalista.
mas eu tenho um diploma de semioticista. E aí, eu estudei a mulher na Idade Média, eu li, eu acho que uns 30 historiadores brasileiros, franceses, italianos, espanhóis, e a mulher era terrível, ela não tinha colocação na sociedade, não tinha colocação. Né? Ela não podia sair de casa, aliás, era proibido ela sair, mas se ela saísse, tinha que ser mesurada, olhos baixos, e tinha que estar ou com o pai, ou com um tutor, né? Que tivesse um papel falando que aquela menina estava sob a tutoria e os olhos dele. Ou não tinha valor algum, né, na sociedade. E tinha também, na Idade Média, nas igrejas, nas escolas, o olho de Deus. Então, era um grande olho que as pessoas falavam, isso aqui é um quadro lá, isso aqui é o olho de Deus, inclusive no banheiro. E aí você imagina que as meninas dormiam com o olho de Deus, iam fazer xixi com o olho de Deus. Você acha que elas, em algum momento, ficavam na escola com o olho de Deus? Você acha que, em algum momento, elas iriam pensar e fazer alguma questão à professora? Elas iam pensar em pensar, ou elas iam pensar em conhecer o corpo enquanto toma banho? De jeito nenhum. Imagina. É a realidade que passou-se hoje, ainda existe muitas coisas horríveis na nossa realidade. Por exemplo, na pandemia, as mulheres passaram a viver, muitas em cárcere privado, né, convivendo 24 horas com os seus agressores e assassinos. Nós falhamos como sociedade, o governo e nós, sociedade, somos omissos. O governo misógino, conservador no sentido de tentar manter o patriarcado, porque para o homem e para a sociedade é bom chegar em casa e nunca se preocupar com a meia, com a cueca, com a camisa, com o almoço, com a cerveja no sofá. A ideia de liberdade, Daniel, ela está vinculada com a responsabilidade. A ideia de responsabilidade está vinculada à independência. Então, um grupo grande, bem grande de homens não são independentes, nem com relação a essas questões da vida, que é casa, comida, né, roupa, e emotiva também, a parte emotiva, a parte psíquica, né? Eu conheci muitos homens, por exemplo, que eles tinham 100 anos e eram ligados à mãe patriarcalista. Já ouviu falar em mãe patriarcalista? Né? Que é aquela que repete o modelo patriarcal em seus filhos, né? E exige uma mulher que também vá repetir esse modelo. E aí, como eu te falei, esse machismo é estrutural. Verdade. Agora, Vânia, você é uma mulher branca, provavelmente de classe média ou alta, estudada, instruída e que conhece os seus direitos como cidadã. O que você me diz das mulheres pretas, pobres, com menos instrução e que vivem neste mesmo país que você vive? O nível de discriminação é diferente? Nossa, muito. No meu livro eu coloco assim, é difícil ser mulher no mundo, é difícil ser mulher no Brasil. Agora, ser preta, homossexual, índio e pobre é você ter o caos de vida, é você ter o caos, é o caos. Quando você lê Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, da Maria Carolina de Jesus, você vê que aquilo é uma realidade que existe até hoje. Eu nunca vi São Paulo com tanta gente dormindo nas calçadas, nas praças, né? Então, não está diferente, só que a questão da diáspora geográfica mudou um pouquinho o cenário. Verdade. Né? Então, não tem só uma favela isolada, tem as favelas isoladas e as pessoas espalhadas pela cidade, morando ao léu. Né? De fato. Então, não tem uma política pública, já teve, viu? Já teve política pública, já teve albergues para tirar essas pessoas, que não eram tantas, eram um grupo menor, para colocar em albergues com banho, café da manhã,
né, um cobertor, mas hoje é triste. A Conceição Evaristo deixa isso tão claro, ela era empregada doméstica e ela cantava. Aí a patroa, isso ela conta, isso aí a Conceição contando, e a patroa falava assim, me irrita a sua voz, para de cantar. E ela falava, mas eu canto na igreja, eu canto nas festas, né? E quando chegou a época que descobriram a Conceição Evaristo, aquela África, aquela mãe da África dialogando no Brasil e dialogando com as religiões brasileiras, é de um sincretismo. Ela trouxe a África para o Brasil, a África que estava aqui, mas que mandaram embora, né? Que cobriram, tentaram apagar. E aí ela falou, eu vou gravar, e diz que a patroa deu risada e disse alguma coisa parecida como o dia de São Nunca, ou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, ela sofreu pão que o diabo amassou. Tantas outras, Maria Carolina de Jesus também, e tantas outras. E eu escrevo sobre as nigerianas, as angolanas, as moçambicanas. E as nigerianas, gente, você tem Chimamanda. Você já ouviu falar nessa mulher? Uma das maiores e mais conhecidas feministas e escritoras sobre o feminismo do mundo inteiro. Ela agora acho que a Companhia das Letras traduziu todas as obras dela para o português, mas, mesmo assim, uma minoria de brasileiros conhece ela. Ela é fantástica, e ela fala como a mulher nigeriana, a cultura, a religião, a colocação dela na sociedade é uma prisão, Daniel. É o inferno, é o inferno. Elas não têm só o corpo amarrado, elas têm a alma presa. Isso é verdade. E são sociedades muito parecidas com a nossa realidade. Você que está nos assistindo, muitas de vocês devem estar vivendo um cárcere privado, devem estar sendo mortas um pouquinho a cada dia, ou perdeu alguém que você conhece numa situação como essa. E é uma realidade, infelizmente, muito presente na sociedade de hoje. E voltando um pouco para a Nigéria, salvo engano, também foi lá também que teve a rainha, uma grande guerreira, preciso até depois ver, passar para vocês, que ela foi muito forte, muito importante para o povo nigeriano. E muito se fala da África, quando fala de África, fala de escravidão, mas não é a história real, é essa, não. A África, grandes guerreiros, grandes populações alegres, a África é a mãe do planeta, né? A África é a mãe do planeta, todos nós viemos de lá. Né? Pois é. A África é a mãe do planeta, a cultura deles, as crenças, as religiões são belíssimas, simbólicas, icônicas, né? Ideogrâmicas, é uma coisa linda, mas ela foi escravizada. A Inglaterra, né, tentou praticamente acabar com a Nigéria, mas a Nigéria venceu. A Guerra de Biafra, né? Porque é o que eu te falei, eles disseminam ódio. E aí, quando a Inglaterra não está mais querendo mandar nos nigerianos, eles entre si se matam. Pois é. Etnia Hausa, que é São contra muitas tribos, né? Muitas etnias. Muitas etnias, e umas contra as outras. O sol, Meio Sol Amarelo. O nome da obra é Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Adichie. Olha, bacana. Ela mais uma dica fantástica. Aí, gente. Hibisco Roxo é outro livro dela maravilhoso. Nossa, só tem coisa maravilhosa. Vânia, você acha que as mulheres não são unidas? Não são. Um dos primeiros empregos das mulheres, tanto nas escolas como no espaço religioso, os religiosos e até mesmo o Estado estava preocupado com as mulheres que ficavam viúvas e que ficavam desocupadas, e os maridos morriam na guerra, ou brigavam e aqui e ali morriam, e aí estavam preocupados e acharam que poderiam dar uma função a elas. E a função era de vigiar e falar o que as meninas estavam fazendo. E elas viraram dedo duro.
Olha. Viraram dedo duro, fofoqueiras, porque elas tinham que falar o que as meninas faziam no banheiro. Jovem é outro papo, né? É verdade. Jovem é outro papo. E outra, o adulto tem que entender o jovem. O jovem ele não é um desequilibrado. Tem coisas que fazem parte do jovem. E ele tá descobrindo coisas. E aí elas falavam e essas meninas eram castigadas. E elas começaram a ganhar bônus por dedurar. Quantas pessoas? Então, 10 pessoas, 10 bônus. Então, elas deduravam e elas adoravam os castigos. Eu não sei como que nasceu esse tipo de mulher. Eu também não pesquisei muito sobre isso, mas eu sei que, na Idade Média, isso foi uma das primeiras ocupações que o Estado e a Igreja fizeram com as viúvas, porque ia muita gente para a guerra, né? Muito homem, e as mulheres morriam. Caramba, e, olha, é tanta crueldade, você tem que conhecer os conventos das Madalenas. O último foi em 1900, acho que 96, que foi fechado. Mas desde o século XII eles existiam. Os conventos das Madalenas eram mulheres que elas eram tidas como mulheres que precisavam de correção. Então, uma mulher que tinha um olho meio estrábico precisava de correção. Uma menina que não sabia sentar direito e, sem querer, mostrava a calcinha, precisava de correção. Uma menina que engravidasse solteira precisava de uma correção para o resto da vida. E elas eram colocadas nesse convento. Pensa que elas iam rezar ali e aprender uma coisa boa? Não. Esse convento, na realidade, eram umas lavanderias. Isso é verdade que eu estou falando. Isso existiu. Eram lavanderias e elas lavavam, engomavam e passavam roupas da cidade inteirinha, debaixo de E quando os padres visitavam, eles queriam o quê? Sexo. E quantos conventos a gente já descobriu, né? E foi notícia que encontraram corpos de crianças, quantas crianças enterradas ali, e de onde eram essas crianças, né? Pois é, porque, como Agnes de Deus, não foi Deus que engravidou Agnes. Pois é. Né? Agnes Day, esse filme é fantástico, Agnes Day. Então, é só pesquisar o Convento das Madalenas, tem um filme Olha. Chamado Em Nome de Deus, o Convento das Madalenas. Quer dizer, em nome de Deus, elas faziam isso. Caramba. Quantas pessoas Deus, não morrem em nome de Deus ainda hoje, né? Ai, olha... Gente, estamos chegando quase ao fim da nossa conversa, da nossa entrevista tão gostosa, tão informativa, mas vamos aproveitar um pouquinho mais aqui dessa escritora, jornalista maravilhosa, que é a Vânia Coelho. Vânia, o homem separa, casa quantas vezes ele quiser, posta fotos sem camisa, de cueca, nas redes sociais, com bebidas, em festas, sensualizando e tantas outras coisas semelhantes. Porém, se a mulher fizer uma coisa dessas, qualquer, ela é discriminada, ela é apontada como vulgar, como prostituta. Eu entrevisto muitas mulheres aqui, como eu te falo. Outra vez eu entrevistei uma cantora, a Alice Moraes, e ela fala que o que incomoda ela, quando às vezes ela posta uma foto de biquíni ou com uma roupa mais curta, sempre existe aquelas cantadas, aquelas grosserias, ou pessoas acusando-a de alguma coisa. Por que dessa diferença? Por que o homem pode tudo, a mulher não pode nada? Já falamos muito sobre isso, mas precisa ser repetido sempre. Sempre. Então, é por isso que algumas mulheres em alguns países usam burca, para não aparecer. Porque quando você coloca uma roupa mais curta, uma roupa com um decote maior, e você se sente sensual, para a sociedade, tanto a sexualidade, como a sensualidade, como a possibilidade de se alcançar prazer, ela é mal vista para a mulher. Tanto que hoje eu fico, como dizia uma tia do meu segundo marido, eu só tive 2, viu? Se as pessoas falam, nossa, viúva negra. Não, os dois estão vivos. Estão vivos? Então, ótimo. Vivos, né? Fortes e vivos. Então, mas é assim, essa questão é uma questão que a ideia de você
ser sensual agora e daqui a pouco não ser sensual. Sabe, tinha uma piadinha idiota na época da Ângela Diniz, que foi uma mulher maravilhosa, que foi assassinada friamente por Doc Street, seu ex-namorado. Você não vai lembrar desse caso, porque você é jovem. Ângela Diniz, nossa, ela está no meu livro, ela foi um caso absurdo que aconteceu na Praia dos Ossos, em Búzios. Bertioga, olha, eu viajei agora, em Búzios. Doc Street matou sua namorada, que tinha acabado de desmanchar o namoro, ele era casado, tinha filhos, ela era separada, e ela não quis mais namorar com ele porque ele era ciumento, ele brigava, ele vivia com revólver, e ela não quis mais, e aí ele saiu de carro, voltou com uma arma e matou ela, com 4 tiros, 5, uma coisa assim, foi uma morte horrível. Mas ela se sentia super bem, ela se sentia linda de biquíni. Por quê? Não dá para você falar, agora você vai ser sensual, agora você não vai. E nessa época, ou você é sensual ou você não é. Né? Não tem duas coisas, agora é, agora não é, porque ninguém é robô. Então, tem duas coisas. Na época do Doc Street, e da Ângela Diniz, que foi assassinada, e foi... Nossa, foi uma história, foi assim, a maior repercussão da época. Se falava assim, que a mulher não sabe porque está apanhando, mas... aliás, o homem não sabe porque está batendo, mas a mulher sabe porque está apanhando. E se falava assim, uma mulher boa é aquela que é uma prostituta na cama e uma dama na sociedade. Isso não existe. Então, ou a mulher é sensual ou ela não é sensual. E quando ela coloca uma roupa que ela se sente, ela está mais perto da liberdade. E quando eu falo de liberdade, é da liberdade orgasmática mesmo, não do orgasmo, do prazer do máximo, que é o nirvana, que é a mônada, que só é permitido ao homem, porque isso traz... Não sei se você já leu A Função do Orgasmo, do Reich. Não. Esse livro aí, ele explica a importância do orgasmo na vida das pessoas, só que ele fala do homem, que vai abrir para ele, quando ele é pleno e ele tem a questão hormonal resolvida, entendeu? Então, esse hormônio é um hormônio de você se atirar à vida. Entendi. Se atirar à vida. Então, o homem, quando ele tem uma vida sexual do jeito que ele gosta e do jeito que ele quer, e ele está de pleno acordo com o companheiro ou a companheira, e a companheira e o companheiro também pensa das mesmas formas e tem os mesmos gostos e as mesmas questões, isso traz riqueza, prosperidade, liberdade de agir e de saber o que você está fazendo aqui nesse mundo. Isso é Reich. Muito bom. Um livro desse tamanho, que você lê e tem que voltar toda hora. Pior que a dialética do Kant. Olha só. Pior. Mas Kant eu li, mais uma indicação aí. O Kant é terrível, né? A crítica da razão pura dele é para matar um. Então, e aí, é por isso que foi proibido para a mulher, senão ela seria uma competidora ali, ó. Entendeu? Então, tirando o conhecimento, tirando os livros, decidindo o que ela pode ler ou não pode, né? Você está tirando os acessos ao conhecimento, ao mundo aqui. Porque o livro é uma janela. E essa janela ela abre para todos os caminhos, todas as estradas. Então, se isso é negado à mulher... pessoas, né? Se isso é negado à mulher, só o homem tem todas essas estradas, todos esses mundos, culturas, línguas, linguagens e a linguística diferente, né? E as pessoas, como diz você, pessoas diferentes, com cultura diferente, você vai ampliando a mente, porque ela é ilimitada, nossa mente é limitada. De fato. Agora, me fala quais os teus projetos futuros, Vânia? Então, eu estou escrevendo sobre mais 33 mulheres, que inclusive tem a história da Antônia Bricco, né? Que é a maestrina
que foi proibida de ser maestrina. Eu estou escrevendo sobre mais 33 mulheres. É um livro que eu estou gostando muito de fazer. Eu só parei essa quinzena porque a gente está na fase de ilustrar, colocar nome, mas eu acho que ele sai até maio desse ano, de 2022. Acho que sai até maio. Ó, vamos lá, né? Então, eu falo sobre mais 33 mulheres, entre elas eu tenho Clementina de Jesus, Chiquinha Gonzaga, Nair de Tefé, Berta Lourdes, são tantas, Antônia Brico, né? Conceição Evaristo, maravilhosa, Maria Carolina de Jesus, Marie Curie, que foi uma das maiores cientistas que descobriu o rádio e o polônio, eu não vou falar porque eu não lembro, não. E que ela que inventou o raio-x. Olha. E ela é super pouco falada. Ela morreu de câncer de tanto que ela fez experiência com esses minerais e com a rádio. Mas quando ela conseguiu criar o raio-x, ela ganhou 2 Nobel, um da química e um da ciência, porque ela era uma cientista, mas é super pouco conhecida, né? Agora saiu na Netflix a história dela, mas eu já assisti os filmes dela, assim, eu acho que uns 5. E agora saiu um chamado Radioactive, que está na Netflix, mas eu não assisti ainda. Ela também consta no meu livro. Ela também consta no meu livro. E eu trago assim no A Incrível Lenda, né, da Inferioridade 1, eu trago a história de uma japonesa, de uma polonesa, de uma francesa, de uma inglesa, de uma americana e de várias brasileiras. E de uma japonesa, como eu disse. Aqui, e eu também vou para a África, trago nigerianas, angolanas. E nesse segundo, eu tive o prazer de conhecer a Yoko Ogawa. Gente, Daniel, você tem que ler o livro dela, todos. Eu preciso ler tudo isso, para estou viajando nesses livros, essas indicações suas. Não, ela escreveu A Polícia da Memória, que é um livro, nossa, é um livro fascinante, que dialoga com 1984 do George Orwell, dialoga com o Admirável Mundo Novo do Huxley, e ela fala de uma ilha em que as coisas desapareciam, as pessoas não tinham lembranças. Caramba. Precisa falar mais? Elas vão perdendo a lembrança. Só que quem não perdia as lembranças de um segundo para trás, a polícia da memória ia atrás e era cruel, era rigorosa, era hediondo. Que livro. Vânia, agora me fala onde as pessoas conseguem encontrar o teu livro, tuas obras, e onde Meu conseguem te livro... encontrar. Mostra a capa dele novamente aí pra gente. E onde suas redes sociais, site e tudo mais. Olha, gente, esse livro, essa capa belíssima. Fala o título pra gente, afasta um pouquinho, Vânia. Afasta mais. Isso aí. A Incrível Lenda da Interioridade, de Vânia Coelho, que sou eu. Né? Esse livro ele está disponível nos formatos digitais e físico, na Amazon, por exemplo, e nas livrarias de São Paulo, a Martins Fontes e a Cultura. E na Cultura. Você pode comprar, é só digitar no Google A Incrível Lenda da Inferioridade, de Vânia Coelho, que aparece todas as formas de você adquirir o livro. Ou liga para a Cultura, ou liga para Martins Fontes, e ela entrega na sua casa. Perfeito. E tuas redes sociais, o site, onde as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre você? O meu Instagram é Vânia, sem acento, sem nada, Vânia, minúsculo, SPZL, porque eu moro no Tatuapé, eu sou da Zona Leste. Olha, muito bom. É nóis. É nóis. E a minha rede social, então, é Vânia, vou repetir, Vânia, minúsculo, sem acento, Vânia, SP de São Paulo, e Zona Leste, e ZL de Zona Leste, porque eu sou do Tatuapé. Perfeito. Vânia Coelho, gente, Vânia, primeiro quero te agradecer muito. Eu vou deixar meu... Daniel, eu vou deixar meu Facebook. Claro. Meu Facebook é Vânia Coelho Coelho.
Vânia Coelho, Coelho. E a foto é a capa do meu livro. Muito bom, gente. Vamos procurar a Vânia aí para conhecer um pouco mais sobre ela. Essa mulher é uma mente brilhante. Vânia, quero te agradecer muito por participar aqui do Blitz Cultural. Foi muito gostosa a conversa. Muito obrigado por assinar aqui esse programa. Foi muito bom. As portas aqui estarão sempre abertas para você. Quero te agradecer aqui em nome de todo mundo que está nos assistindo, em nome aqui do nosso programa, da nossa equipe. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, gratidão por essa oportunidade, né? Por poder falar do meu trabalho. Muito bom. Gente, esse foi o Blitz Cultural de hoje, com a jornalista e escritora Vânia Coelho. Muito bom. Aguardo vocês aqui semana que vem, mesmo horário, 21h30, aqui na VRT Channel, sempre com um convidado muito mais do que especial. Então, que tenham uma semana de paz, saúde, prosperidade. Um grande beijo no coração de vocês e até semana que vem. Tchau. Tchau, Vânia. Tchau.